Olá, professores do Brasil, pedagogos. A nossa aula de hoje tem como tema esse que é essencial para as nossas atividades. Se ele é essencial para a nossa vida como ser humano, imagine como profissionais, como educadores, como professores. A nossa aula de hoje está apenas começando e ela tem como tema o planejamento educacional. Nós vamos entrar um pouquinho na história de como iniciamos a nossa vida planejando e como ele é importante e quando adentramos dentro da educação, o quanto esse planejamento educacional surte um efeito a curto prazo nas nossas vidas e vai, assim, intermediando todo o percurso da educação dentro das salas de aula e também das escolas nacionais brasileiras. Nós vamos iniciar com essa conversa a evolução do planejamento no contexto escolar. A escola brasileira, desde o início do século passado, identifica uma instituição menos complexa, menos difícil, né? E essa facilidade, esse alcance de facilidade, ele vem inerente a toda a evolução do planejamento escolar, planejamento com a família, planejamento com a comunidade escolar, por um controle menos simples do que se fazia antes, do que com o improviso. A gente vai perceber ao longo da nossa conversa que o improviso, ele atrapalha, ele vem nos fazer atirar a condução do planejamento em toda a volta do sistema educacional. Por isso o imprevisto causava um grande impacto antes da gente ter em mente o planejamento e a sua evolução dentro das nossas salas de aula. Nós vamos perceber que com a saída do imprevisto, cada dia mais ele vem cedendo espaço ao planejamento escolar, ao planejamento educacional. A gente vai perceber grandes avanços, permeando aí as dificuldades, permitindo que a gente ultrapasse barreiras com tranquilidade e naturalidade. O novo cenário escolar. É muito importante para nós sempre fazermos referência ao que vivenciamos antes de termos em mente o quanto que o planejamento educacional surte efeito, o tanto que ele é importante para nós, para a nossa rotina da sala de aula, a nossa rotina dos espaços escolares e educacionais. Agora nós vamos fazer essa roupagem acontecer diante desse novo cenário escolar. Nós vamos perceber que a rotina, ela se esforça para acontecer dentro da sua naturalidade, sem os improvisos, mas a partir de agora, tomando posse, tomando o adiantamento do nosso planejamento educacional. Nós vamos perceber que a distribuição de tarefas, quando a gente faz esse planejamento educacional, ele vai acontecer natural dentro do processo educativo. Resumindo, nós queremos aqui defender de forma formal, contextualizada, que o planejamento educacional, ele é sim importante e ele deve fazer parte da nossa rotina, ele deve ser a primeira coisa que iremos realizar diante de qualquer atividade nos espaços educacionais. O planejamento, ele vem aí para mostrar que essa rotina, ela foi alterada, ela foi transformada para bem melhor a partir do momento em que o planejamento educacional, ele começou a iniciar e a surgir. A introdução formal do planejamento na escola brasileira. Nós podemos perceber que ao longo do tempo, ao longo da história da educação brasileira, esse planejamento, ele era meio que informal. Ele não tinha esse critério, essa rotina de dizer, vamos colocar no papel, na teoria, mas a gente vai praticar o passo a passo. Então, agora, a gente já percebe que teve essa introdução formalizada, de forma documentada, de forma teorizada, mas também praticada com sucesso. E a prática do planejamento educacional, ela foi encorajada e ela é proposta na lei desde 1961.
Então, a Lei 4.024, ela permitiu que as escolas acrescentassem no seu regimento, né, no regimento próprio, essa expectativa dessas filosofias institucionais, ou seja, colocar toda a teoria ao quais desejava-se realizar na prática. Isso já estávamos fazendo esse planejamento educacional, mesmo que talvez não pensássemos que era um bom planejamento, mas já estávamos iniciando a fazer já nos meados dos anos 60. Nós vamos perceber que esse planejamento, ele incentivou as organizações escolares a reformular suas condições de trabalho, a perceber que a autoavaliação daquilo que não estava surtindo efeito, daquilo que não estava legal, precisava ser melhorado. E sem o planejamento, a gente não teria essa visão de perceber aquilo que precisava ser melhorado, daquilo que precisávamos avançar ou até mesmo tirar do nosso espaço, do nosso ambiente escolar e aprimorar. E isso só foi possível, isso só foi necessário a gente perceber mediante a vários encontros com as várias entidades, com os vários autores envolvidos, toda a educação, toda a comunidade escolar, os pais, as famílias, as próprias crianças envolvidas, para que assim a gente pudesse perceber que precisávamos avançar de forma a acontecer o processo natural de aprendizagem dentro do contexto no planejamento educacional. A influência internacional. Como a gente sabe, tudo a gente vai pegando influência de algum lugar, de um outro local que deu certo, que está surtindo efeito, e no Brasil não foi diferente. Nas décadas de 50, 60 e 70, do século XX, a prática do planejamento herdou conceitos funcionais e elas ainda perduram até hoje, ou seja, elas precisavam ver o que estavam ofertando, aquilo que estava sendo bom ofertado em outros locais e que estava surtindo esse bom efeito de ensino-aprendizagem e assim incorporar aqui em todos os estados da nação brasileira. Então, essa foi a influência internacional. A partir desses estudos, começamos a perceber que outros locais que já faziam esse planejamento, que já estava surtindo esse bom efeito, a gente abraçou a causa e aí vamos perceber que houve esse melhoramento. O processo do planejamento educacional, ele se esforçou para a burocratização do sistema. Em todo caso, entendemos que o planejamento educacional, ele foi muito importante, de caráter útil, muito útil, para que assim pudesse possibilitar esse espaço de total aprendizagem e também desse poder de instância, mesmo diante as diferenças, mesmo diante de alguma coisa que pudesse falhar, o planejamento ele é essencial e deve acontecer na sua essência dentro das nossas salas de aulas. Nós podemos perceber que ao longo desse tempo também, a instituição escolar, ela possibilitou para mais pessoas perceber aquilo que melhora dentro dos espaços escolares e assim perceber que a escola precisa do planejamento educacional, todo o ambiente escolar, desde a gestão até as crianças, elas necessitam desse espaço organizado, sistemático, desse espaço onde vai fluir as coisas com naturalidade, mesmo diante dos obstáculos, e esse espaço quem vai nos permitir é justamente o planejamento educacional. Nessa primeira aula nós tivemos esse contexto de perceber o avanço do planejamento educacional, o quanto ele é importante para nós, o quanto ele é importante para que assim nós possamos, enquanto educadores, pais, famílias, crianças, gestores, permear esse sistema educacional com tranquilidade, mas também com toda a formalidade e um espaço propício para o ensino e a aprendizagem nas nossas escolas brasileiras. E aqui finalizamos essa primeira aula.